Cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje é o último episódio da série Da Onde Vêm as Partículas da Turbidez. Não a parte de lidar com a turbidez em si, que a gente vai continuar logo nas próximas semanas. Então a gente passou pela sacarificação, pela clarificação, pela fervura, pelo resfriamento e chegamos na etapa onde basicamente o lugar que todo mundo se preocupa com a clarificação, que é a fermentação, e mais do que a fermentação, a pós-fermentação, etapa que alguns chamam de clarificação, outros chamam de maturação, mas acho que clarificação é muito mais adequado. Vamos lá? Chegamos finalmente na fermentação, e a fermentação é onde tudo ocorre, né? É a etapa da cerveja onde tem mais mudanças, variações, geração de coisas, seja para turbidez ou não para turbidez. Nessa etapa que surgem novas células responsáveis por grande parte da turbidez, e uma das principais turbidez da cerveja, talvez a que a gente mais ataca, mas acontecem outras coisas também. O pH ele diminui bastante durante a fermentação, diminui em torno de 1 ponto, e essa diminuição de 1 ponto ela é muito boa para a interação proteína-polifenol. Então o que acontece? Polifenol-proteína forma aquela turbidez temporária que talvez pode virar permanente se tiver oxidação. A gente já falou nos outros vídeos. E é bom isso acontecer, é muito bom isso acontecer antes da gente engarrafar. O problema é que quando tem essa interação proteína-polifenol, depois que a gente engarrafa, aí a gente não tem mais como clarificar. Mas se acontecer antes, acontecer durante a fermentação, gruda ali, fica insolúvel, decanta, você tira. Inclusive tem técnicas que a gente induz, por exemplo, colocar ácido tânico. Durante a fermentação, o açúcar ele vira álcool e CO2 também. Mas isso é bastante importante na velocidade de decantação por um fator relacionado à viscosidade, ao que a gente chama de corpo da cerveja. Porque o moço ele é muito mais encorpado, ele tem uma viscosidade muito maior do que a cerveja finalizada, certo? E a viscosidade está diretamente relacionada com a velocidade de decantação. E aí vem uma consequência bem interessante dessa viscosidade do corpo, né? Que cervejas que você faz com mais malte, que tenham densidade final maior e corpo final maior, elas demoram bem mais para decantar do que cervejas leves. Você faz uma cerveja com 3% de álcool, você vai ver como ela é fácil de decantar, como ela é rápida de decantar. É claro que depende de muitos outros fatores, mas se comparar duas, uma com 3, 2,5%, 3% de álcool com uma com 6, 7, 8, a velocidade de decantação é totalmente diferente e relacionada à viscosidade. E assim, né, a gente está na fermentação e a fermentação não é uma etapa de clarificação propriamente dita. Existe alguma remoção de partícula durante a fermentação, é natural, né? A gente sabe, se a gente pegar e inocular a levedura depois de 2, 3 dias, um dia mesmo, você abrir o fermentador lá por baixo, se você tiver um cilindro cônico, você vai conseguir tirar algumas partículas mais pesadas, principalmente o trube quente. Você consegue tirar ele já no primeiro dia de fermentação, porque ele é bem pesado, mas em suma a fermentação não é uma etapa de clarificação. A etapa de clarificação mesmo vem na etapa posterior, quando acaba a atividade da levedura, porque enquanto tem atividade ela deixa o meio muito agitado, e é difícil decantar alguma coisa no meio muito agitado. Só coisas mais pesadas, mas beleza. E aí a segunda etapa, algumas pessoas chamam de maturação, mas que o nome adequado seria clarificação, porque como a gente já viu na série sobre maturação, não matura nada. E é a principal etapa de clarificação que a gente dá bola, mas a gente já viu que todas as outras etapas são importantes. Mas vamos focar nessa agora, e essa é uma etapa muito interessante, bem chocante na verdade, o que a gente vai falar hoje. Então, encerrou a atividade celular, não tem mais esse movimento de CO2, você reduziu a temperatura, a levedura tende a se aglutinar, e a gente vai falar sobre isso também, e ela começa a decantar. Essa é a clarificação. Para a gente entender mais ou menos como funciona, a velocidade, os mecanismos envolvidos, vamos recorrer mais uma vez à engenharia. Toda vez que eu recorro à engenharia eu fico muito feliz, porque eu recorro à minha área de formação, engenharia química, mas beleza, tudo que eu falo aqui é um pouco de engenharia química, né? Mas coisas que eu nunca imaginei que eu ia falar na cerveja. Então vamos falar da equação de Stokes, da lei de Stokes, que ela dita a velocidade de decantação de uma partícula, a velocidade de sedimentação de uma partícula. Olha essa nossa equação bonitinha aqui. Ela diz que a velocidade de sedimentação é igual à gravidade, representada por G. Ali no meio, entre parênteses, a diferença entre a densidade da partícula e a densidade do meio, a letra grega ρ. Então, quanto maior a diferença de densidade
entre a partícula e o meio, maior a velocidade de decantação, vezes o diâmetro ao quadrado. Então, quanto maior o diâmetro da partícula, mais rápido ela decanta, maior é a velocidade de decantação. E isso aumenta de forma quadrática, então você dobrou o diâmetro, você não dobrou a velocidade, você quadruplicou a velocidade de decantação. Dividido por 18 vezes μ, que é a viscosidade do meio. Então o que aumenta a velocidade de decantação? Gravidade, que a gente não pode mexer, a não ser que a gente use um separador centrífugo. A diferença de densidade entre o meio e a partícula, aí está mais um motivo para cervejas de alta densidade decantarem mais devagar, porque além da viscosidade ser diferente, a densidade é diferente, né? O diâmetro, que o diâmetro da célula está ali na casa dos 5 a 8 micras, dividido pela viscosidade, e a viscosidade ela diminui. Quanto mais você aumenta a viscosidade, mais esse dividido influencia e mais devagar a partícula decanta. Só para a gente ter uma ideia, num mundo perfeito, onde não houvesse interações microbiológicas que ferram com toda a nossa análise, fosse um sistema físico mesmo, joguei uns valores aqui, a célula tem densidade de mais ou menos 1,16 vezes a densidade da água, ou seja, 16% maior que a densidade da água. Mais ou menos 5 a 8 micras de diâmetro. Considerando a viscosidade ali de uma solução de 5% de açúcar, que não vai passar disso, né, no final da fermentação, ela sedimentaria numa ordem assim, de 20 centímetros por dia, velocidade de sedimentação. Então a célula ela andaria 20 centímetros por dia no fermentador. Não é tão ruim, né? Se teu fermentador tem 2 metros, leva 10 dias para abaixar. Mas, levando em conta que a equação ela leva em conta o diâmetro e a célula pode grudar uma na outra para formar uma partícula de diâmetro maior, e isso é uma coisa bastante comum de acontecer. Vou pegar aqui outro exemplo. Se a gente pegasse um conglomerado de 6 leveduras grudadas, isso aí ia aumentar bastante a velocidade. Jogando lá naquela fórmula de novo, deixando todos os parâmetros constantes, a gente ia chegar numa ordem de mais ou menos 75 centímetros por dia de decantação. Legal, né? Você tem um fermentador aí de 1 metro, 1,5 metro, em 2 dias você decanta todas as células. Claro que a gente sabe que isso não acontece dessa forma, mas só para ter uma ideia de como é importante as células se grudarem umas nas outras para aumentar a velocidade de decantação. Para a célula é grande, a célula é densa, é fácil de acontecer a decantação se a gente olhar só no ponto de vista físico da coisa, né? Tem o biológico, que vai atrapalhar tudo, mas só no ponto de vista físico, a célula é fácil. Se pensar num fermentador industrial gigante, aí já começa a ser 10, 15 centímetros por dia, é pouca coisa. Mas juntando ela, aglomerando, usando algum recurso externo para grudar elas, aí tá bem adequado para um processo industrial. Mas a gente não tem só célula também para decantar durante a etapa de clarificação. Tem todas as partículas que a gente não decantou lá para trás. E olha como é importante decantar essas partículas lá atrás. Se a gente não decantou lá atrás, a gente tem que decantar elas agora, ou a cerveja vai ficar turva. E essas partículas novas não, essas partículas que já estão lá dentro, diferente da levedura, que tem ali um diâmetro relativamente grande, 5 a 10 micras, essas podem ter diâmetros muito, muito pequenos, até na casa de 0,1 micra, muito, muito pequeno mesmo. E aí, se a gente jogar na fórmula e deixar tudo constante, a velocidade de decantação ela vai cair para níveis absurdos. Então, pensando numa partícula de 0,1 micra, que é bem comum ter, sobra resto de pó do malte, sobra resto de proteína bem pequenininho da coagulação que a gente não coagulou direito. Ela tem uma ordem aí de 0,1 micra e uma densidade parecida com a da levedura, a velocidade de decantação pode ser menor que meio centímetro por dia. É muito devagar. Por isso, eu falei nessa série inteira para se atentar às outras etapas do processo. Senão, tua cerveja vai levar alguns meses para ela ficar totalmente cristalina, dependendo do tipo de partícula que tem. E existe partícula de 0,1 micra no processo. E assim, apesar de muita gente não gostar, o uso de agentes aglutinantes, de agentes floculantes, ele é bem interessante, porque ele faz com que essas partículas pequenas se grudem umas nas outras, aumenta o diâmetro delas e aumenta a velocidade de decantação. Então, o próximo objetivo da série, a partir do vídeo que vem, é falar sobre agentes clarificantes, como eles funcionam, para que eles funcionam e ver que tem diferença. Às vezes o agente clarificante que atua bem com a célula, gruda a célula, não pega essas partículas pequenininhas. Bom, e há pouco, né, eu falei que aquela velocidade de decantação da célula é num mundo perfeito, mas o mundo microbiológico ele não é perfeito, pelo menos não para nós, para a levedura pode até ser,
mas do ponto de vista físico acaba tendo muitos outros fatores que podem até superar a equação de Stokes, porque a equação de Stokes é feita para partícula, não é feita para um micro-organismo. O micro-organismo ele tem mecanismos para se manter em suspensão ou para se jogar para baixo. Ele controla um pouco, é igual, sei lá, pegar um pássaro. O pássaro, se ele tivesse em queda livre, ele respeitaria uma lei equivalente à de Stokes, mas ele voando, ele não respeita. Então a mesma coisa vale para a levedura. Quando ela está sozinha ali, ela consegue mudar um pouquinho a carga da parede celular dela, ficar mais afim com a água, né? E pelo movimento natural das partículas que tem dentro do líquido, chamado de movimento browniano, ela consegue ficar ali passeando, ainda mais quando tem atividade de CO2. Aí ela consegue passear de verdade. Só que eventualmente ela tem que sair do meio para se proteger mesmo, porque uma hora acaba os nutrientes que ela come, e se ela ficar no meio, ela vai ficar numa condição ruim, onde ela não tem energia, lutando contra outras células que comem esses nutrientes que ainda tem no meio, que estão cheias de energia. Então, ainda pode haver um meio muito ruim, né? Talvez ela fez muito álcool, e para se proteger disso, existem mecanismos naturais de sedimentação. Elas se aglomeram, elas floculam, elas formam flóculos grandes, e isso apressa a velocidade de decantação dela e ela vai para um lugar lá embaixo, protegido, esperando vir condições melhores, onde tenha nutriente, onde o álcool vai embora. E a natureza, gente, ela é uma coisa linda. Se vocês olharem quão complexas são as coisas, assim, é impressionante. A levedura, ela tem genes associados à floculação, e eles são chamados... É uma série de genes, acho que tem 8, 9 genes, e ainda existem alguns a serem descobertos, chamados genes FLO, que vem de floculação mesmo em inglês. Então tem o FLO1, o FLO2, o FLO7, o FLO10, o FLO11. Então são genes que desencadeiam mecanismos ou alguma coisa que vai fazer a levedura decantar. O principal mecanismo dos genes FLO é fazer uns bracinhos nela que parece, sei lá, aqueles picão, sabe, que gruda na roupa. Então ela faz esses bracinhos quando existe alguma necessidade de decantação, e esses bracinhos eles se grudam um no outro. E aí vai grudando, uma levedura na outra, uma levedura na outra, uma levedura na outra, e forma um floco de dezenas de milhares de leveduras. Que se olhar lá para a fórmula, se aumentar para dezenas de milhares o tamanho do diâmetro, a velocidade de decantação sobe lá em cima. E é isso que é o mecanismo de decantação, de floculação da levedura. Esses bracinhos são chamados de floculinas. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Então, claro que está exagerado, esses braços não são desse tamanho, mas fica cheio de ramificaçõezinhas fora da levedura, onde uma ramificaçãozinha gruda na outra, vai formando esse flóculo grande. Agora, olha que interessante, olha como a natureza é linda. Se a gente pegar, né, a levedura, tem esses bracinhos, ela grudaria um no outro, ela decantaria, não comeria açúcar. Mas não, esses bracinhos eles são mais seletivos para açúcar do que para o outro braço. Então, se tiver açúcar no meio, o açúcar entra nesse bracinho e não deixa ele grudar. Então, ele fica entupido com açúcar. Então, vai acabando o açúcar, vai acabando o açúcar, vai acabando o açúcar, sai o açúcar desse bracinho, aí sim ele fica livre. Então, ela só decanta a partir do momento que acaba o açúcar. Existem diversos tipos de açúcar, mas a levedura cervejeira ela tem um gene específico que ela entope com glicose, maltose e frutose. A levedura selvagem não, ela tem outros açúcares que entopem o bracinho dela. É muito, muito legal isso. E agora vem talvez a parte mais importante desse vídeo, porque esses bracinhos, eles não ligam um no outro, na verdade. O cálcio ele atua como um ímã, um íon cálcio. Então tem um bracinho aqui, tem um bracinho aqui, e por meio de um cálcio eles se grudam. Então dá uma olhada nessa imagem que eu fiz no Paint, é mais ou menos assim que funciona a coisa. Então, se não tiver íon cálcio no meio, não existe a formação de grandes flocos de levedura e a decantação é extremamente demorada. E nossa água aqui no Brasil ela é super pobre em cálcio. Então, tua cerveja não está decantando, pode ser que você não está com cálcio na água. E a gente falou isso na série sobre água, falou que cálcio é fundamental para a decantação da levedura. E tá aí o porquê agora. O cálcio ele entra na ponte entre a floculina, cálcio, floculina, forma flocos de milhares, dezenas de milhares de levedura, decanta rápido. Então, cálcio. Vamos lembrar, cálcio igual decantação de levedura. É complexo, se a gente pensar, né, fazer link com a série de água, se tiver carbonato, cálcio e carbonato reagem, ele sai do meio, talvez teria que ter mais cálcio, mas corrijam a água com cálcio. Talvez eu até volte a falar sobre água se for uma demanda. O vídeo está ficando muito longo, mas tem algumas coisas que eu quero falar.
Então, esse vídeo está com base em alguns artigos sobre floculação. Vou deixar uns 2 principais aqui embaixo. São artigos de review. Esse tipo de artigo, eles juntam muitos artigos em um só, eles são mais cômodos para ler. Então, eu não vou citar os subartigos que eu li, vou citar só esses 2 que são reviews e, claro, todos os subartigos que tem dentro desses artigos de review. Ele fala muito sobre isso, estudava muito-se isso na década de 90, talvez por ser muito complexo abandonaram os estudos. Eu não vi nenhum estudo recente, mas algumas coisas elas são muito quebradoras de paradigma. E eu vou destacar 2 principais aqui para a gente refletir um pouco sobre a capacidade e a velocidade de floculação e sedimentação por consequência. Então agora a gente sabe mais ou menos o mecanismo, mas existem muitos fatores que influenciam no mecanismo. Temperatura, pH, carência de nutriente, etanol, oxigênio, geração da célula. Vamos falar de 2 que são serão polêmicos a partir de agora. Não eram muito polêmicos, mas vão ser polêmicos. Estão constados nos 2 artigos que eu vou deixar no link e, por consequência, nos artigos que deram suporte para esse artigo. Então tem um amplo suporte científico. Então vou falar só de 2 fatores. O primeiro é a agitação. O que a gente faz para decantar? Deixa ela o mais parado possível. Faz sentido, né? A gente quer que decanta, a gente quer que não tenha o movimento natural do fluido carregando a levedura, já que ela é tão levinha. Só que tem alguns artigos, talvez até uma dezena, que mostra que a agitação leve aumenta a velocidade de decantação. Por quê? Na agitação leve, para ocorrer a formação dos flocos, uma célula tem que se chocar com a outra, vocês concordam? Se ela não se chocar, não tem como ela grudar. E para ela se chocar, tem que ter movimento. Então uma agitação leve aumenta bastante a velocidade de decantação. Tanto se vocês forem olhar uma estação de tratamento de água, ela sempre tem um braço mecânico girando lá bem devagar. Por que rápido é ruim? Porque rápido existe o choque, mas o choque tem muita energia. Além de não haver, de não grudar, ela pode desgrudar outras. Então uma agitação leve poderia aumentar bastante a velocidade de decantação. E como diz o Átila, né, isso faz todo sentido biológico. E por segundo, e talvez extremamente polêmico, e eu nem quero deixar isso como uma instrução para vocês, mas algo para a gente discutir futuramente, que é a questão da temperatura. A gente, para fazer a decantação e sedimentação, coloca na menor temperatura possível. Se a gente puder colocar menos 4 graus, a gente coloca menos 4 graus, porque em teoria isso apressaria. Mas em teoria não. Em teoria é o contrário, isso sempre me encucou na cerveja. Por que a gente coloca tão baixa a temperatura de decantação? Se a gente voltar para a equação de Stokes, quando a gente abaixa a temperatura, aquele μ, que é a viscosidade aumenta conforme a temperatura baixa. E aumenta muito. O que é mais viscoso, um óleo quente ou um óleo frio? Água quente ou água fria? Uma solução açucarada quente ou fria? E quando a gente vai lá para perto do 0 grau, aumenta demais a viscosidade. Se aumenta demais a viscosidade, dividir por um número grande, a velocidade cai. Sempre pensei, puta, cara, não faz o menor sentido decantar em temperatura baixa. Mas não faz sentido físico. E eu nunca falei nada, né, nesse aspecto, porque tem um sentido biológico que tem outros fatores que podem superar o sentido físico. Mas, olhando esses artigos agora, os estudos apontam que realmente não é 0 grau a temperatura ótima de floculação e, por consequência, sedimentação. Existem alguns artigos ali, vou pegar só do Jin et al. 2001, ele fala que a floculação de uma cepa específica de Lager, ela é ótima na faixa de 10 a 25 graus, sendo que abaixo de 5 graus, ela é muito mais baixa, ela é tipo de 25 para 67% de diferença a quantidade de flocos que se formam. E isso tem um impacto enorme na velocidade de sedimentação. Então eu queria até deixar aberto para discussão aqui nos comentários, se vocês têm ou relatos próprios ou algum relato embasado sobre isso daqui. É algo muito quebrador de paradigma, a gente está quebrando muitos paradigmas às vezes, né? Mas talvez tenha estudos novos que mostram outros efeitos que se sobrepõem esses que eu ainda não achei. Eu não vou deixar como dica vocês decantarem em temperatura mais alta, mas fica a reflexão. Não vou me estender mais, o vídeo ele está muito longo já, talvez um dia a gente poderia, no final dessa série, fazer um vídeo mais avançado falando só sobre o mecanismo da floculação da levedura. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, eu tô adorando fazer essa série. E se você gostou, deixe seu like, se puder ajudar a gente compartilhando, ficaremos extremamente gratos. E até semana que vem.